Olá, turma, professora Marina Kamimura novamente. Então, neste vídeo, nós iremos dar continuidade à matéria de TR de coluna vertebral, iniciando os protocolos de coluna cervical, parte 2. Antes da gente verificar os protocolos básicos de coluna cervical, nós iremos verificar mais um conceito. É o conceito de incidência. O que é incidência para a radiologia? É um termo, então, de posicionamento, que descreve a direção ou a trajetória do raio central, que é originado da fonte de raio-x, quando este atravessa o paciente e projeta uma imagem no receptor de imagem ou no seu filme radiográfico. É muito comum a utilização de posição. Então, tem muita gente que vai falar posição PA, posição AP axial, posição perfil, mas, na verdade, a gente sabe que o apropriado é utilizar a palavra incidência, pois é ela que descreve como o posicionamento vai ser feito. Os pontos de referência que utilizamos para os posicionamentos básicos de coluna cervical são chamados de pontos de referência topográficos, ou seja, além de serem úteis, eles são palpáveis para o posicionamento radiográfico. Então, através do toque, nós conseguimos encontrar estes pontos de referência e eles vão facilitar a realização das incidências. Antes de você passar esse slide, dá uma pausa nesse slide e tenta responder a pergunta que eu deixei aqui para vocês. Quais são os pontos de referência topográficos da coluna cervical? Vamos lá dar uma olhadinha agora? Então, os pontos de referência, eles se iniciam no processo mastoide. Se você consegue identificar este processo mastoide no seu paciente, nós sabemos que ali é a altura da primeira vértebra cervical. Portanto, a altura do processo mastoide é a altura de C1. Onde fica localizado esse processo mastoide? Através do toque, a gente consegue perceber que ele fica atrás do meato acústico externo. Lembra da mãe? Então, ele fica atrás desse meato acústico externo, ou seja, essa ponta do processo mastoide é possível ser localizada quando a gente toca atrás da sua orelha. Ela é uma região bem protuberante que fica, então, atrás da sua orelha. Já o outro ponto de referência conhecido é o ângulo da mandíbula ou a região que nós podemos chamar de gônio. Essa região é a altura da terceira vértebra cervical. Então, sabemos que se você quer realizar um posicionamento, você não deve perder essas estruturas. Portanto, se ali você consegue identificar o processo mastoide e o ângulo da mandíbula, nós sabemos, então, colocar corretamente a altura do filme radiográfico para que a gente não perca nenhuma dessas estruturas. O terceiro ponto de referência conhecido é a cartilagem tireoide. Nos homens, é muito fácil a gente conseguir identificar a cartilagem tireoide, já que a gente consegue identificar o pomo de Adão. Então, na região de pomo de Adão, é a região da cartilagem de tireoide. Nas mulheres, a gente pode colocar uns 4, 3 centímetros abaixo do mento. Então, a gente consegue saber que nessa região de cartilagem tireoide é a região que é a mesma altura das vértebras cervicais C4 ou C5, ok? Temos também mais um ponto de referência, que esta é o ponto de referência mais fácil de ser visualizado na coluna cervical, que é a nossa vértebra proeminente. Esta vértebra proeminente, ela nada mais, nada menos que é a nossa C7, a vértebra cervical 7. Extremamente fácil de ser localizada, pois se a gente visualiza o meu paciente de uma visão posterior, então uma vista posterior, a gente consegue visualizar que há mesmo uma vértebra extremamente protusa, proeminente. Através do toque você consegue senti-la. Então, para resumirmos os pontos de referência da coluna cervical, nós temos 4 pontos de referência importantes. O primeiro deles é encontrar o processo mastoide ou o meato acústico externo. Sabemos que nesta altura
a gente encontra a vértebra cervical 1. Tudo bem? Descendo um pouquinho, nós encontramos o ângulo da mandíbula ou o gônio. E nessa região de ângulo da mandíbula, sabemos que a vértebra C3 se encontra. Temos mais uma que é extremamente fácil de identificar no homem, que é a cartilagem tireoide a partir do pomo de Adão. Então, sabemos que nesta altura, a partir da cartilagem tireoide, sabemos que é a altura das vértebras cervicais C4 ou C5, dependendo da variação anatômica do paciente. E a última, a mais fácil de ser identificada, é a proeminência vertebral C7, ou a famosa vértebra C7. Extremamente fácil, você consegue localizá-la através do toque, e ali você sabe que é o final da coluna cervical. O primeiro protocolo básico que iremos conversar é o protocolo de coluna cervical à incidência AP-axial. Quero que vocês observem primeiramente o posicionamento do paciente, a radiografia. Então, antes de passar o slide, anotem também no caderno de vocês o que vocês estão visualizando. Qual o posicionamento do paciente? Que estruturas vocês conseguem visualizar nessa radiografia? Então, olha lá. Este paciente, ele pode ser posicionado tanto em decúbito dorsal quanto em ortostase, ou seja, normalmente se é realizado no paciente na posição ortostática, em pé mesmo. Porém, se não for possível, se o paciente não tem condições de ficar em pé, nós realizamos então a coluna cervical em decúbito dorsal, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa primeira radiografia, antes da gente ver mais detalhes sobre esse posicionamento. Então, o que vocês conseguem visualizar de anatomia nessa radiografia? Primeiramente, a gente está verificando a coluna cervical, então eu preciso identificar algumas vértebras importantes. Então, a coluna cervical, ela vai até a minha vértebra proeminente, a C7. Como que eu identifico a C7 em uma coluna cervical? Então, primeiramente, dá uma olhadinha nessa região. Conseguiu verificar um corpo vertebral, um processo espinhoso, porém, este corpo vertebral, se a gente observar, ele está se articulando com uma outra estrutura. Essa estrutura é a primeira costela. Então, se essa aqui é a primeira costela e este daqui é um corpo vertebral que se articula com ela, eu verifico uma articulação costovertebral. Será que a minha cervical se articula com costela? De jeito nenhum, hein, galera? Então, a gente consegue verificar o quê? Que esta daqui é a minha primeira vértebra torácica. Então, essa vértebra que a gente identifica acima dela é a nossa vértebra proeminente, a C7. Legal? Para a incidência AP-axial, nós utilizamos o tamanho de receptor de imagem 18 por 24 no sentido longitudinal. É necessária a utilização da grade Potterbook, mesmo se o paciente estiver em posição ortostática ou na mesa em decúbito dorsal. Utiliza-se protetor de gônadas sempre que for possível. Se no seu serviço tiver protetor de gônadas, utilize. E sobre o posicionamento, galera, eu sempre gosto de separar entre o posicionamento do paciente e o posicionamento da parte, porque eu acho mais fácil para vocês estudarem em casa, mas não há problema se você gosta de utilizá-lo tudo junto. Então, em posicionamento, você explica tudo ao mesmo tempo. Mas então vamos lá, falando sobre o posicionamento do paciente. O paciente, ele está em posição ortostática, de costas para estativa e com os braços estendidos ao lado do corpo. Caso ele não consiga ficar em posição ortostática, você pode realizá-lo em decúbito dorsal, se ele não tiver, então, condições de ficar em pé. Já o posicionamento da parte. É necessário sempre alinhar o plano médio sagital com a linha central da estativa. A linha infraorbitomeatal, opa, lembra lá do vídeo 1, da parte 1, da Lyon? Deve estar paralela ao chão e perpendicular à estativa.
Por quê, galera? Porque deste modo você vai evitar uma angulação errada do seu paciente. Quando você alinha a linha infraorbitomeatal com o chão, então, ou seja, realmente fica paralelo ao chão, o paciente tem um posicionamento com a melhor visualização possível das vértebras. O raio central é angulado de 15 graus a 20 graus cefálicos, entrando no nível de C7, entrando no nível de C4, na cartilagem tireoidea, ou seja, nos homens é bem fácil a gente identificar a cartilagem tireoidea. Lembra, encontra o pomo de Adão. Nos homens é bem tranquilo. E nas mulheres, de 3 a 4 centímetros abaixo lá do mento e saindo no centro de receptor de imagem. Uma dica para vocês. Toda vez que vocês lerem axial em uma incidência, então AP axial, não somente AP, o que vocês precisam lembrar? Que axial significa que o raio central vai ser angulado. Já a minha DFF é de 1 metro ou 100 centímetros. Turma, atenção a alguns detalhes na realização da incidência P axial. Então, primeiramente, os ombros e os braços do paciente devem estar totalmente relaxados e deprimidos. Concorda se o paciente ficar assim? Você não consegue fazer? Ele está todo tenso, ele está todo duro. Como é que você realiza um posicionamento desse jeito? Relaxa, pede para o paciente relaxar bem os ombros e abaixar os ombros. Deste modo, o paciente consegue ficar relaxado em uma posição mais confortável e você consegue alinhar melhor a sua coluna cervical. Outra coisa, a margem superior do seu receptor de imagem ou do filme, ele deve estar localizado no topo da inserção da orelha ou na região chamada hélix da orelha. Por que isso, galera? Lembra que aqui atrás, na região de meato acústico, você sabe que nessa região do processo mastoide, você tem a C1. Concorda se você coloca exatamente a sua margem superior nessa região, você vai cortar a sua imagem, você vai perder estrutura? Então lembra, você precisa de margem de segurança. Quanto que é isso? Uns 2 centímetros acima, certo? Se você tem 2 centímetros acima, galera, onde você chega? No topo de inserção da sua orelha, ou na região que você chama de hélix. Tudo bem? É necessário que você faça esse exame em expiração. Porque se o paciente respira no momento em que você realiza esse raio-x, a sua radiografia ela vai ficar sobrepondo as vértebras. O ar, na verdade, sobrepõe as vértebras, já que o ar ele passa pela traqueia. Então, o que é interessante você fazer? Posicionou o paciente. Lembra que você não fala para ele inspirar e expirar. Então, se você pedir isso, ele vai fazer assim. Então, não, ele vai se movimentar muito. Então, pede para o paciente fazer o quê? Prende a respiração. Então, ele está posicionado, tranquilo, prendeu a respiração, certo? Deste modo, você impede que o paciente se movimente muito e você perca a sua radiografia. Agora, vamos treinar? Vamos tentar encontrar um erro nessa imagem? Então, uma incidência P axial. Então, percebam. Paciente, olha que bacana. Então, o raio central está angulado realmente a 15 a 20 graus cefálicos. E olha que bacana, entrando na altura de C4, C5. Como que a gente sabe que está entrando corretamente? Porque olha o gogó, então a gente consegue identificar o pomo de Adão. Então, a gente sabe que está legal, o raio central está bacana. Mas e o posicionamento do paciente? E o posicionamento dele? Será que ele não está um pouco angulado? Presta bem atenção, Será que o queixo dele, o mento dele não está um pouco elevado? Com certeza, porque o que eu preciso alinhar com o chão? O que precisa estar paralelo ao chão? A minha LION, a minha linha infraorbitomeatal. Então, dá uma olhada, o que será que está alinhado aqui? Vamos ver se eu consigo desenhar para vocês. Olha só o meato. Concorda que o que está alinhado ali é a linha lábio-meatal? Então, ele está assim, galera. Lábio-meatal. Isso está totalmente errado, porque ele fica um pouco para cima, ele fica com o mento elevado. Você não consegue ter um posicionamento adequado. Então, posicionamento adequado é essa imagem da modelo aqui do lado direito.
Então, olhem só a linha agora, infraórbito meatal, totalmente alinhada. O paciente está olhando para o horizonte, certo? Tomem cuidado com esses pequenos detalhes, porque eles fazem muita diferença no seu posicionamento final. A outra incidência básica de coluna cervical é o perfil látero-lateral. Então, observem, turma, vamos lá. Como o paciente está posicionado? Então, escrevam isso no caderno de vocês antes da gente começar a dar início aos detalhes da incidência. Então, o paciente, galera, está em posição ortostática, no entanto, ele está em perfilado, certo? Tentem tentar visualizar as linhas de posicionamento e anotem isso também no caderno de vocês. Nesse caso, quando a gente realiza um perfil látero-lateral, continuamos com o mesmo tamanho de filme, 18 por 24 na longitudinal, utilizando sempre a grade Potterbook. Sim, utilizem protetor de gônadas e vamos lá. Posicionamento do paciente. Ele está novamente em posição ortostática, só que agora com a região lateral apoiada à estativa. As pernas um pouco entreabertas para que ele tenha um pouco mais de equilíbrio. Se possível, tracionar os braços na parte posterior do corpo, deprimindo os ombros. Há muitos pacientes que normalmente a anatomia deles natural é com os ombros um pouco elevados. Então, fala aquele paciente que não tem muito pescocinho, fica elevando toda hora o ombro, ou às vezes ele está muito tenso. O que você pode fazer para que melhore o seu posicionamento? Peça para ele segurar as mãos atrás nas costas e dar uma puxadinha para baixo, como se fosse um alongamento. Você consegue deprimir os ombros. Lembrando que não são todos os pacientes que conseguem fazer este movimento. Já o posicionamento da parte. Agora o paciente está de lateral. Então, você não esquece o plano médio sagital. Você precisa alinhar o plano médio coronal com a linha central da estativa. A linha infraórbito meatal, de novo a Lyon, deve estar paralela ao chão. E agora a linha glabela alveolar, paralela ao chão também. O raio central ele é perpendicular horizontal, entrando em C4. Galera, é a mesma, praticamente, muito parecido com a P axial. Só que lembra, tem axial no nome? Não tem. Então, não é angulado. O seu raio central é totalmente perpendicular, ok? Vai entrar na altura de C4, na altura da cartilagem tireoide. A DFF é de 100 metros, ou 100 metros não, 100 centímetros ou 1 metro. Atenção a uns detalhes também para a realização dessa incidência. Os braços e os ombros precisam estar relaxados e em depressão. Não são todos os pacientes que vão conseguir fazer a tração dos ombros para baixo. Então, se for possível e existir isso no seu setor, forneça um peso para eles, tanto para a mão direita, para a mão esquerda, para que ele consiga deprimir os ombros. A margem superior do seu receptor de imagem também vai estar no topo da inserção da orelha, no til ou no hélix. Mais um detalhe, lembrando, faça sempre esses posicionamentos em apneia, ou seja, faça com que o paciente segure a respiração, ele não respire no momento que você esteja realizando. Mais uma vez, observem agora essas radiografias de perfil lateral de coluna cervical. Nesta imagem, à direita, a gente consegue verificar que o paciente ele realizou uma cirurgia de colocação de prótese, provavelmente devido a alguma fratura, devido a alguma lesão em disco vertebral. Já aqui na imagem do lado esquerdo, podemos visualizar que a anatomia dele está praticamente sem nenhuma lesão. Então, o que a gente consegue visualizar? Olha lá, processo espinhoso, conseguimos visualizar o corpo vertebral, visualizamos também, olha só, C7, galera, olha a C7 que bonita aqui atrás, olha o tamanho do processo espinhoso dela. Então, a gente consegue contar desde o começo, olha, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, tranquilamente. O que mais a gente consegue visualizar? A gente percebe que, olha só,
esta região há um pouquinho de ar, concorda? Se essa região é um pouquinho de ar, o que será que é aqui? A traqueia da paciente ou do paciente. E aí, e agora, qual que é o erro deste posicionamento de perfil laterolateral de coluna cervical? Dá uma pausa no vídeo e tenta adivinhar primeiro. Gente, olha o posicionamento do paciente, olha o alinhamento dele, lembrem das linhas de posicionamento. Então, vamos ver o que está paralelo ao chão, qual é a linha paralela? Então, se a gente for traçar uma linha imaginária, o que a gente tem aqui? Linha lábio-meatal alinhada, paralela ao chão. Totalmente errado, na verdade a gente teria que ter, olha, a linha infraórbito meatal. Opa, minha linha saiu até um pouco torta. Então, galera, lembra, o queixinho nunca é para o alto, o mento nunca vai estar lá para o teto. Esse paciente está com o pescoço esticado lá para cima. Então, não, tá errado. E o outro erro que a gente consegue identificar é a minha LGA, a minha linha glabela alveolar. Lembra dela? Linha glabela alveolar vem da glabela até os processos alveolares da maxila. O que a gente sabe? Que ela indica este plano. O paciente está corretamente? Será que ele está perpendicular ao chão? Não. O paciente está na diagonal, ele está angulado, ele está realmente olhando lá para o teto. Só está de olho fechado nessa imagem. Então, qual seria o ideal? Que a minha LGA fosse um pouco corrigida, fosse um pouco mais retilínea, mais perpendicular em relação ao chão. Lembra? Então, deixei até esse slide para vocês, da LGA e do PMC. Lembra do PMC? Plano médio coronal. Então, a minha LGA, meu paciente precisa estar totalmente alinhado, perpendicular ao chão, e o plano médio coronal está indicando novamente para vocês que eu vou dividir o meu paciente entre anterior e posterior, entre ventral e dorsal. A última incidência que iremos visualizar é a incidência AP transoral ou a chamada boca aberta, para visualização de C1 e C2. Alguém lembra o nome de C1 e C2? Como que eu posso chamar? Quais são os outros nomes conhecidos? Então, anotem novamente no caderno de vocês. Então, dá uma olhadinha antes de passar para os próximos slides, dá uma pausa no vídeo e tentem anotar. Qual o posicionamento do paciente? Será que ele está corretamente alinhado? Quais são as estruturas anatômicas que eu consigo visualizar nesta radiografia? A região anatômica que eu consigo visualizar, ela é muito interessante. Consigo visualizar dentro da boca do paciente. E uma delas fica super legal de visualizar, é o meu dente do áxis. Olha como ele fica extremamente visível nessa radiografia. Então, numa AP transoral, quais são as estruturas que eu quero visualizar? São duas estruturas, C1 e C2. Ou você pode chamar de atlas e axis. Para esta incidência, nós vamos utilizar o filme 18x24, também na longitudinal, também com a grade Potterbook. Utilização de protetor de gônadas e como que o paciente vai estar posicionado. Então, o paciente, neste caso, em decúbito dorsal, com os braços ao lado do corpo. Sobre o posicionamento da parte, se ele está na mesa, eu vou alinhar o meu plano médio sagital com a linha central da mesa. Olha de novo quem aparece. A linha infraórbito meatal, a Lyon, deve estar perpendicular à mesa e garantir que não tenha nenhuma rotação da cabeça e do tórax. Como mais? Com que outra estrutura a gente pode verificar essa rotação da cabeça, a rotação do crânio? Lembra da linha interpupilar? Se você consegue alinhar a linha interpupilar com a linha central da mesa, sendo perpendicular a ela, você consegue também manter o crânio do paciente muito alinhado, não torto. Solicitar que o paciente ele abra a boca, movendo apenas a mandíbula para baixo. Não pede para ele assim, abre um bocão, abre aí. Não. Tenta mexer, tenta não mexer muito, tenta mexer o menos possível. Então, pedir para que ele mova somente a mandíbula, senão você acaba perdendo todo o seu posicionamento. O raio central, ele é perpendicular vertical e ele entra no centro da boca aberta, no meio da boca.
Sua DFF é de 100 centímetros. Atenção a alguns detalhes, novamente, a margem superior do seu receptor de imagem vai estar no topo de inserção da orelha, no tio ou no hélix. É necessário que você realize em apneia, ou seja, suspenda a respiração. E neste caso, a colimação ela é extremamente importante. Você não vai deixar uma colimação super aberta. Você está querendo visualizar duas vértebras, a C1 e a C2. Então, você pode colimar somente para a área de interesse. Na verdade, a gente sempre tem que fazer desse jeito. Então, prestem atenção para não deixar a colimação extremamente aberta. Olhando essa imagem aqui novamente, olhem a nossa modelo. Então, a modelo está em decúbito dorsal, com o crânio totalmente alinhado, ela não está angulada ou tortinha, nem para a esquerda, nem para a direita. O mento dela não está encostando no pescoço, ela também não está com o mento apontado lá para o alto, porque nós alinhamos de acordo com a Lyon. E o raio central, como a gente pode visualizar, ele está perpendicular, vertical, entrando no centro da boca. Agora, olha a imagem do lado direito. Qual erro, hein, que a gente consegue visualizar aqui? Eu consigo visualizar as estruturas? Estou conseguindo visualizar as estruturas anatômicas? Com certeza. Então, a gente verifica tanto o C1 quanto o C2 e as suas estruturas anatômicas necessárias. Olha o dente do áxis ali, olha que bonito que ele aparece. Então, legal. Porém, olha o alinhamento do paciente. Será que ele está totalmente alinhado? Será que a Lyon está correta? Neste caso, não. Se a gente observar, ele está bem tortinho, ele está com a cabeça tortinha para o lado, está pendente, né? Está penso para algum lado. Nesse caso, o que pode ter acontecido? Esse paciente pode ser provavelmente um paciente de leito, então nós realizamos esse posicionamento em algum leito, ele não consegue ficar totalmente alinhado, ou foi algum erro técnico mesmo na hora do posicionamento. E chegamos então ao final da parte 2 das aulas de protocolos básicos de coluna cervical. São aulas um pouco longas, eu sei, mas estudem, viu, galera? Aproveitem esse tempo que vocês estão em casa. Novamente, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, me chama lá no WhatsApp, se vocês tiverem dúvidas nos fóruns. Vou deixar também mais uma atividade sobre essa aula e eu preciso que todo mundo responda, ok? Muito obrigada, turma!